Olá, amigo telespectador, com esta mensagem dedicada a vocês, estamos iniciando mais uma Revista Master. Hoje vamos conversar com um grande amigo, professor Paiva. Professor Paiva tem uma história muito bonita. Eu quero dizer, primeiramente, que ele é presidente da União Brasileira de Escritores Seccional da Paraíba. Tem uma história muito bonita, que começou em São Paulo, como professor dos colégios Objetivo, da Rede Objetivo, não é? E depois veio morar aqui em João Pessoa. Tem uma história muito bonita. Ele, inicialmente, antes de falarmos sobre o tema principal do nosso programa de hoje, que é a União Brasileira de Escritores, da qual ele é presidente aqui na Paraíba, eu quero os cumprimentos dele e depois vamos falar um pouquinho sobre essa história dele. Eu estava vendo o currículo aqui, é tão grande que para eu ler não é interessante. Eu vou conversar com ele sobre essa história bonita de vida. Professor Paiva, querido, um abraço. Um abraço, Gilson. É muito bom estar aqui com você. Na verdade, é uma história, eu acho, comum. De professor, que eu tive minha formação, minha graduação em matemática. Eu comecei a dar aula muito jovem. E numa época que ser professor de pré-vestibular, de cursinho, era como ser artista pop. Né? Sei. Você era querido, procurado. Eu comecei em São Paulo, na capital, na Rede Objetivo, ali na Avenida Paulista. Depois a empresa abriu pelo interior, eu fui morar em Ribeirão Preto e fiquei dando aula naquela região durante 2 anos. Depois me convidaram para dirigir a unidade de São José dos Campos, onde eu fiquei, acho que 8 anos. E dei aula ali, em São José dos Campos e Taubaté. Depois eu vim para João Pessoa, que montaram a rede aqui no Nordeste. Eu fiquei 10 anos até que venderam a empresa, que eu voltei para São Paulo. Passei mais uns anos em São Paulo, depois voltei para cá em 2009 e estou até hoje aqui. Pois é. Professor Paiva, o pessoal só conhece como professor Paiva. Na verdade é Luiz Augusto Paiva da Mata. Um nome muito bonito, Luiz Augusto Paiva da Mata. Quando foi que você resolveu vir aqui para Paraíba? Eu morava em São José dos Campos e sempre tive vontade de vir para o Nordeste. Como essa rede Objetivo resolveu se expandir para o Nordeste, me convidaram para vir. Aí eu fui para Recife. Quando cheguei em Recife, não tinha vaga em hotel, porque ia começar tudo em Recife. E aí eu tive que procurar uma outra cidade próxima. Aí eu vim de táxi para João Pessoa, também não achei hotel em João Pessoa. Aí encontrei ali no centro, ali, acho que da Praça 1817, um hotel que não existe mais, chamado Hotel Kennedy, que tem hotel de 5 estrelas, que ele tinha todas as estrelas, porque se abriu o teto, assim, estava aquela goteira. Via tudo. Via tudo. E fiquei ali, aí conheci João Pessoa. Uhum. E em conhecendo João Pessoa, não saí mais aqui. Não saiu mais. Quando foi a sua presença em cursinhos aqui? Eu comecei aqui, foi no começo de 1987. E fiquei até 1999. Você foi do curso Via Medicina? Quando eu voltei para Paraíba, eu cheguei a dar aula 1 ano no Via Medicina e no Motiva. Sei. E o Paiva é matemático? Não, a minha formação é em matemática. Mas eu tive uma coisa curiosa, sabe, Gilson? Desde criança, na minha família, era a família que se reunia no fogão a lenha, lá em Campo Jordão, e se contava história, que se lia muito. Então, eu tive a presença de livros me acompanhando desde criança. Então, eu fui um leitor contumaz desde pequeno. Sim. Isso me influenciou, que eu era bom aluno de redação. No vestibular, quando eu fiz, ainda era um negócio chamado Mapofei. Uhum. E eu tirei nota máxima em redação. Uhum. Então, eu sempre tive esse pendor para escrever, mas eu acabei publicando muito tarde. Uhum. E eu publiquei uma coisa curiosa, que uma vez um professor de matemática também, leu meus textos, achou interessante, contos que eu tinha escrito, e me levou para conversar com um grande escritor paraibano já falecido, chamado Luiz Augusto Crispim, sim. Que morava ali em Manaíra, onde hoje é um restaurante português. Sim. E aí ele leu aquilo, gostou, falou que devia publicar, e acabei não publicando. Quando eu voltei de férias, eu estava morando em São Paulo, encontrei com o Luiz Augusto, que é meu xará, por sinal, e ele me deu uma esculhambação. Como é que você não publica aquilo? Quando eu voltei para Paraíba, quando eu fui procurá-lo, eu ia editar o livro, ele infelizmente é falecido. Mas eu devo a minha publicação primeiro ao Luiz Augusto Crispim, esse meu xará. Sei. Ô, professor Paiva, me diga uma coisa, como é que um matemático é tão humanista, porque, na verdade, eu leio os seus artigos e eu me encantei com um artigo que eu vi hoje no seu Facebook, falando sobre a morte do seu cão Pachá. Pachá é o nome dele. Pachá. Conta um pouquinho dessa história do Pachá. Gilson, primeiro que hoje é uma briga acadêmica
Sim. Eu não gostaria de entrar nela, até porque eu não tenho... A minha formação não chega tanto em dizer que a matemática não é uma ciência, mas é uma linguagem. E por esse meu viés pela literatura, eu acabo acreditando que é uma linguagem. Então, eu acredito que escrever também tem a ver com matemática. Por exemplo, jamais eu vou escrever assim, eu não vou nunca. Porque quando eu digo eu não vou nunca, eu sei que eu vou alguma vez. Esses dados de lógica da matemática me ajudam na escrita. E essa formação que eu tive desde pequeno de ler muito, que me ajuda, eu acho que você desenvolve, Sim. sensibilidade é uma coisa que se desenvolve, e infelizmente a morte de um cão, que é muito próximo, afeta muito a gente, e a gente acabou escrevendo sobre isso. E eu espero que se você gostou, outras pessoas tenham gostado, mas é um sentimento que brota mesmo. Pois é, eu achei lindo o seu amor pelo cãozinho, viu? Eu achei uma crônica muito bonita, me tocou muito, até porque eu tenho um cuidado muito com o meu Natsu, que é um poodle muito inteligente lá em casa, que manda na meninada tudo. Os né? poodles são inteligentes, hein? São. Pois é, vamos falar sobre o tema do nosso programa. Eu sempre procuro conversar para deixar o entrevistado mais à vontade, e eu queria justamente... Algo estranho está acontecendo aqui. Há uma alma. Há uma alma por aqui. Bom, mas tudo bem. Vamos falar sobre a União Brasileira de Escritores, que tem uma seccional na Paraíba, da qual o senhor, professor Paiva, é presidente. No momento. O objetivo da presença da União Brasileira de Escritores em nosso Estado, quais são os objetivos? Olha, o Gil, só tinha que fazer muito rapidinho um histórico. Sim. A União Brasileira de Escritores nasceu em 1964, um ano pragmático na história do Brasil, né? Fundada por um escritor chamado Afonso Pereira. E ela foi indo, mas fraquejou muito. Em 2006, ela foi reestruturada por um advogado, escritor Joacil de Brito Pereira. Certo? Não. E hoje, ela é uma entidade, o último presidente de mim foi o Jairo Rangel Targino, que teve o cuidado de estruturar muito bem a União Brasileira de Escritores, do ponto de vista jurídico. E ele terminou o mandato, estava terminando o mandato, me convidou para a gente avançar no trabalho da UBE. E nós temos alguns projetos para o próximo ano, né, para os próximos anos, algumas lutas, algumas brigas, inclusive, em favor do escritor paraibano, do escritor brasileiro. Mas a UBE está hoje funcionando ali no bairro dos Estados, no número 1411, onde funciona o Sejus, onde a gente aluga ali. E ela tem reuniões mensais, que é aberta ao público, onde os escritores debatem, há vários temas debatidos, desde literatura até política. Sim. E, desde já, você está convidado a comparecer qualquer dia lá. Sei. Como é que está a literatura paraibana, no seu modo de observar? Olha, eu vou dar um dado que vai surpreender, muitas vezes, até o próprio telespectador. A Paraíba é provavelmente, em termos proporcionais, onde mais se escreve no Brasil. É verdade? Nós temos uma quantidade de publicação que é incomum. Sim. Agora, o que acontece é que o escritor paraibano, ele arca com as suas despesas. Então, ele publica o livro, ele paga a edição, ele tem que sair vendendo seus livros. Né? E algumas livrarias, inclusive aqui, boicotam o autor paraibano. Tem livraria que eu deixei meu livro lá para vender, tive que subir 10 andares para falar na Casa da Cidadania, tirar uma nota, pegaram 5 livros, puseram num canto, e você chega na livraria e fala, eu queria esse autor tal, é paraibano? Está um monte de livro empilhado num canto lá, não estão nas vitrines. É por isso que meus trabalhos, eu me preocupo mais em entregar nas universidades, aos meus amigos. É por aí. Porque não dá, é realmente muito, muito ruim, não é? É um trabalho insano do escritor aqui. E tem mais um outro problema muito sério, que a gente tem essa suspeita, tem gente investigando isso, que as grandes editoras brasileiras foram compradas por grupos estrangeiros. Então, o mesmo grupo detém vários selos. E é uma orientação do modus operandi da empresa de não publicar autor brasileiro. Isso é muito sério para o país. Então, nós temos um problema local, um boicote, inclusive, das livrarias. Sim. Porque, veja só, Gilson, se um escritor paraibano faz sucesso com o livro, não é interessante para a livraria ter aquele livro para vender? Exatamente. E por que ela não vende? É porque editoras, muitas vezes, olha, eu deixo esse livro aqui se você tirar esse. Muito bem. Onde é que entra aí onde é que entram as ações da União Brasileira de Escritores?
Eu tomei posse faz uns 4 meses. Nós estamos ainda naquela fase de reestruturação, mas este ano nós vamos montar uma estratégia de ação, inclusive buscando na legislação, nós temos que ir a Brasília para ver esse problema, das editoras em nível nacional, falar com outras UBS que tem no país, principalmente as mais atuantes, que são do Rio, São Paulo, Recife e Porto Alegre, né? E ir atrás disso. Nós temos que ter legislação. Para você ter uma noção, na Câmara Municipal, o vereador Humberto Pontes entrou com um projeto de lei que todo hotel de João Pessoa devia ter na sua recepção uma estante com livros de autores paraibanos para comercializar. Sim. Esse projeto passou pela Câmara, foi aprovado e foi vetado pelo prefeito. A gente não sabe as razões, mas foi vetado. Não sei se ele queria que fizesse alguma modificação no projeto, alguma coisa, mas vetou. Absurdo. Então, tudo que se faz para se incentivar a literatura brasileira, além de não ter a ajuda do poder oficial, a gente sofre o boicote do poder oficial. Sim. Que é muito sério para o escritor brasileiro. E nós temos na Paraíba, antes da entrevista estava conversando, uma manifestação cultural, não só de escritores, mas que é incomum. Sim. Eu vou relatar para você. No estado da Paraíba, naquele pescoço que tem, naquela parte pequenininha, sim, em cima, tem o Rio Grande do Norte, tem uma região, no mapa, tem aquele pescoço lá no meio, né? Sim, sim, sim. Em cima está a região do Seridó. Dizem que essa região do Seridó pertencia à Paraíba. Né? Ali embaixo está a nossa região, que é do Cariri, e embaixo da nossa está o Pajeú, no Pernambuco, que também foi da Paraíba. Que era nosso. Essa região sofreu uma influência da cultura judaica muito grande, porque os judeus vieram para o Brasil e se instalaram ali. Fugiram do litoral e foram para o interior. E se espalharam e não se preservaram. Mas uma coisa ficou, a cultura. Então ali se produz culturalmente, o cara que toca rabeca, o cara que produz repente, ou seja, que faz teatro mambembe, que faz declama, poesia de cordel. Faz poesia de cordel, faz tudo. Nós temos uma manifestação cultural que está sendo estudada ali, que não tem, você vai dizer, na Paraíba? Não. Não tem no Brasil? Não. Não tem no mundo que se produz o que se produz nessa região, nessas 3 regiões. Então a influência judaica é muito forte grande na cultura paraibana. Muito forte. Na Paraíba não, do brasileiro. No Brasil, mas ali é muito forte. Muito forte. Muito forte. Então nós temos isso. Isso aqui é uma coisa também que a gente quer resgatar, não para mostrar para a Paraíba, não para mostrar só para o Brasil. Isso aqui tem que mostrar para o mundo. Tá? E a gente tem alguns projetos, nós estamos ligados a universidades de fora, nós já estamos entrando em contatos com a universidade de fora, inclusive com a nossa Universidade Federal aqui, que está dando uma mão muito grande para a gente nesse sentido, de levar isso para fora. São coisas da nossa cultura que não pode ficar escondida. Sim. Tá? E o poder oficial não olha para isso. Sim. Professor Paiva, a União Brasileira de Escritores aqui na Paraíba tem prestado homenagens a diversos companheiros, escritores, historiadores, né? Recentemente houve uma homenagem ao nosso querido Gonzaga Rodrigues. Eu queria que o senhor falasse sobre essa homenagem que foi prestada ao Gonzaga e se outros eventos já foram realizados e outros estão para acontecer. Ô Gilson, aqui aconteceu o seguinte, nós nos reunimos lá e percebemos que as homenagens têm que ser feitas enquanto a pessoa está viva. Sim. Eu não preciso me homenagear depois que eu morrer, porque eu não vou ver. Certo? Mas nós temos, como eu disse, por exemplo, um cronista aqui, no caso, que é o Gonzaga Rodrigues, que eu acho que é num nível dos melhores cronistas que já existiram em nossa literatura. Ele só não é divulgado. Então nós nos reunimos lá e fizemos o seguinte, nós vamos prestar uma homenagem a quem se destacou nesse ano publicando. Então foi o Gonzaga Rodrigues, o W.J. Solha, que é uma figura ímpar, que é uma figura ímpar, porque ele produz no teatro, no cinema, ele escreve para o teatro, ele atua como ator, ele pinta quadros, ele escreve poesia, ele escreve romance, ou seja, ele faz tudo que nós fazemos 5 vezes mais. E é uma pessoa que merece a homenagem. E a outra... Uma atividade multicultural. Multicultural. E ele tem uma coisa engraçada, que ele tem um quadro que correu o mundo, que tem todos os líderes comunistas, e o Marx olhando para eles assim, olhando direto para o Gorbachev, pergunta, qual de vós me trairá? Esse quadro correu o mundo. Isso ele fez um pouquinho antes da queda do Muro de Berlim. Uhum. Então o Solha é uma pessoa assim que eu tenho uma admiração. Muito inteligente. Muito inteligente. E também nós fizemos uma homenagem para uma escritora, uma poetisa, Vitória Lima, que publica junto comigo na União. A Vitória, muito ela inteligente. Ela tem uma coluna. Eu gosto dos artigos. Tá. Bom, essa foi uma homenagem que nós pegamos uma comenda, esses 3, uma comenda chamada o nome do nosso fundador,
Afonso Pereira. Então foi a comenda Afonso Pereira. E uma outra comenda com o nome do nosso reorganizador, que foi Joacil Pereira de Brito. Sim, Joacil, doutor Joacil. Doutor Joacil, que foi para uma entidade que preserva a cultura nossa, que é a Energisa. Se a gente passar na Energisa, qualquer dia que você passa lá tem uma atividade cultural. E por que foi que nasceu esse amor todo de um paulista que nasceu por acaso no Rio de Janeiro, depois você conta essa história, e que veio e apaixonou-se por essa terra? Por que esse amor todo? É inexplicável, né? É inexplicável. Eu não consigo explicar, mas eu gosto muito da Paraíba. Gosta, né? Mas me conta esse negócio da história que você falou para mim, sobre ir para a maternidade, nascendo no meio do caminho. Como porque, na verdade, eu tenho 2 signos no zodíaco, porque eu nasci 2 vezes. Foi, né? Porque minha mãe estava grávida, estava no Rio de Janeiro, que a minha família, de pai e mãe, é do Rio, e ela sentiu aquela contração, correu para o hospital, mas eu não tinha completado 7 meses ainda de gravidez. Sim. Então nasceu aquela lagartixa lá que achava que era uma pessoa, que era eu. Sim. E meu pai, muito jovem ainda, falou, esse cara não vai viver, e não me registrou. Aí fui para Campos do Jordão, nasci 19 de novembro de 50. Eu fui registrar em Campos do Jordão, 4 de fevereiro de 51. Que aí eu tomei corpinho, comecei a mamar, ele falou, esse cara eu acho que vai viver, e me registrou em outra cidade. Aí ficou gordinho assim. Mais ou menos foi isso. Ok. Mas, meu caro professor Paiva, me diga uma coisa, a UBE, o que é a UBE pode oferecer aos escritores, aqueles que têm assim, vontade de lançar o seu livro? Existe algum selo assim da entidade ou algum apoio até financeiro da entidade para a efetivação deste apoio? Um dos projetos que a gente quer levantar o ano que vem é fazer um selo, onde o autor possa publicar sem despesas para ele. Agora, a gente sabe que isso depende de recursos. Então, nós corremos atrás de recursos. E esses recursos não virão do Poder Oficial. Sei. Nós temos que correr atrás de empresas, nós já vimos algumas que têm esse interesse, né, de colaborar com isso. É claro que você não vai pegar lá, publicar 200 livros por mês, porque não tem condição. Não tem condição. Tem que ter um projeto de selecionar os livros, etc. Mas a gente tem isso em cabeça. E outra coisa, a gente também orienta o professor, o escritor. A gente tem acordo com as editoras locais para ter desconto, a gente consegue local mais barato para ele fazer a divulgação, para ele fazer o lançamento. Então, o que a gente pode ajudar o escritor, além de quando a gente está junto, a gente é mais forte do que quando a gente está separado, né? Sim, sim. Como é que você vê hoje, como é que é você, não somente você, mas aqueles que fazem a UBE, o momento das livrarias brasileiras, a situação que as livrarias enfrentam? Como é que você vê isso? É um momento preocupante. Preocupante. Quantas livrarias já fecharam? Nós vemos algumas aqui que sobrevivem, por exemplo, algumas que além de livro vende tudo, né? Vende mochila, vende lápis, porque é uma saída que ela tem para sobreviver. Café, biscoito, tudo. Ou então, por exemplo, o sebo cultural aqui que sobrevive, a livraria do Luiz, que sobrevive porque ela se tornou um ponto de encontro da intelectualidade paraibana, né? E lá também tem o café literário, tem uma série de atividades que faz com que ela cresça. Mas nós estamos com um sério problema que você vai falar assim, é só porque tem a mídia digital hoje, que tem o notebook, não é só isso não. O que tem hoje, o que acontece é que o nosso estudante não lê. Não lê. Eu já fiz reunião com pais, assim, que o pai reclamando, como é que o filho vai ler? Eu perguntei para um dia numa reunião de pais em Campinas, quando eu estava coordenando um curso lá. Não, o que vocês vão fazer para o nosso aluno, nossos filhos escreverem? Eu falei assim, me diga uma coisa, nós temos que ter a participação da escola e da família. E uma pergunta para o senhor, faz quanto tempo que o senhor não dá de presente para o seu filho um livro? Celular o senhor dá sempre. Então, nós temos um problema que é da família, que vem de pai para filho. Se você pegar aqui na cidade, no país, quantas pessoas leram um livro esse ano que passou? É difícil. Então, se o cara não tem o hábito de ler na família, dificilmente ele vai adquirir esse hábito. Quando no começo da entrevista, você me falou, de onde vem esse seu viés para a literatura? Veio da minha família, que se reunia no fogão a lenha, que se comentava livro, que se discutia artigo. Meu pai gostava de ler certas crônicas, certos contos do Monteiro Lobato para a gente, da obra adulta dele, inclusive. Então, quando eu era criança, com 10 anos eu tinha lido toda a coleção de Monteiro Lobato. Com 12, 13 eu tinha lido Shakespeare. Com 15, 16 eu tinha lido Dostoiévski.
Então, embora eu tenha voltado para a matemática, mas eu tive esse acesso porque na família tinha influência. Meu pai lia um livro de Leon Tolstói, Guerra e Paz, que é aquele monstro. Eu tinha 20 anos e eu li esse livro. Ele falou assim, você não vai ser completo como pessoa se você não ler esse livro. Você veja o problema da leitura no Brasil. Na França, o jornal de Nord, o Nord, jornal do Norte, da França, Norte, uma cidade, Alouin, de 30 e poucos mil habitantes. Quase toda a cidade compra jornal. A média de 20 e tantos mil jornais vendidos diariamente. Quer dizer, tá um negócio, né? Mas, professor, nós estamos chegando quase que ao fim, esse papo nosso ia mais distante. Mas qual é o endereço hoje da nossa União Brasileira de Escritores aqui na Paraíba? Avenida Mato Grosso do Sul. Avenida Mato Grosso. Do Sul. Mato Grosso não. Mato Rio, Grosso. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Eu me confundo. Tudo do Sul. Rio Grande do Sul. 1411, no bairro dos Estados. 1411, bairro dos Estados. Avenida Rio Grande do Sul, 1411, bairro dos Estados. E para ser sócio da União, o que é necessário para a gente finalizar o programa? Ele precisa ser escritor. Sim. Então ele vai lá, leva pelo menos a cópia de um livro, entrega um livro, e se puder xerocar a capa de outros. Aí tem uma comissão que analisa se essa pessoa está apta a entrar na associação. Se tiver, ele é chamado, ele paga uma taxa de R$250 e uma mensalidade altíssima, que é difícil, que é de R$20 por mês. R$20 por mês. Professor Luiz Augusto Paiva da Mata. Professor Paiva, muito obrigado pela sua presença. Gil, se for um prazer, foi meu. Quando precisar, estamos aí. Prazer, e vou te convidar para, quem sabe, você fazer parte da nossa União Brasileira de Escritores, que você tem publicações interessantes sobre a história do jornalismo na Paraíba. Será um prazer. Meus amigos, este foi mais um Revista Master, aqui na TV Master, canais 20 e 520 da NET. Muito obrigado. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.